Os arqueólogos estão ativos em todo o mundo no século XXI. É incrível que os pesquisadores têm descoberto ao longo dos últimos séculos. Os sítios arqueológicos podem refletir épocas inteiras nesta terra e fornecer aos cientistas pistas emocionantes sobre como nossos ancestrais viveram. Quase todos os países têm um ou mais sítios arqueológicos conhecidos e alguns desses sítios são virtualmente desconhecidos, apesar de sua história fantástica. Nós vamos olhar para 15 desses poucos locais históricos conhecidos hoje. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal. Se você ainda não fez, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo novo e, claro, deixe um like no final do vídeo se você curtir e também os seus comentários, que a gente sempre curte aqui no final dos vídeos. Então, vamos lá. Templo Kailasa, Índia. O templo hindu Kailasa é considerado uma maravilha do mundo. Milhares de anos antes de existirem martelos pneumáticos, eletricidade, as pessoas em Ellora, na Índia, esculpiram cuidadosamente até 400 mil toneladas de rocha do penhasco, criando um edifício estruturalmente perfeito e ricamente decorado e transportando os escombros. As habilidades dos mestres construtores devem ter sido incríveis. O edifício do templo, com cerca de 90 metros de comprimento e 60 metros de largura, assemelha-se a cavernas budistas e hindus anteriores, que eram trabalhadas de forma semelhante. O templo Kailasa é dedicado ao deus hindu Shiva, cuja morada é no Monte Kailash, nos Himalaias. No centro de cada templo Shiva há um falo semelhante ao Shiva Lingam, no qual são feitas oferendas de dinheiro, flores e incenso. Cidades perdidas na Amazônia. No meio da selva amazônica boliviana, arqueólogos encontraram toda uma série de evidências de uma civilização primitiva e avançada. Aparentemente, há 600 anos atrás, existiam várias cidades da cultura Khazarabi, onde hoje reina a selva impenetrável. Essas pessoas tinham uma extensa rede de estradas entre suas cidades. Os centros eram lugares de florescimento cultural com pirâmides, edifícios de templos, casas, praças e um sistema de irrigação surpreendentemente sofisticado. A cultura Khazarabi viveu na região entre 500 e 1400 d.C. e, de repente, desapareceu da face da Terra há 600 anos. Skara Brae, na Escócia. Skara Brae é um assentamento de 5.000 a 7.000 anos de idade na ilha escocesa de Orkney. A cidade inteira ficou enterrada sob uma espessa camada de areia por milhares de anos. Uma gigantesca tempestade surpreendentemente descobriu a cidade no século XXI. Skara Brae tem sido quase completamente preservada. As casas ainda estavam completamente mobiliadas quando provavelmente também desapareceram sob uma espessa camada de areia durante uma tempestade. Os pesquisadores encontraram em Skara Brae os objetos cotidianos mais bem preservados da época. Além da cerâmica, roupas, ferramentas e utensílios de cozinha, os arqueólogos encontraram evidências de criação de animais e um estilo de vida de prosperidade modesta que estava surpreendentemente avançado para a época. Orkney é, na verdade, considerado um lugar muito árido e inóspito, e quase nenhuma pessoa vive lá hoje. Templo de Gantídia, em Malta. Você sabia que a pequena ilha mediterrânea de Malta é um dos sítios arqueológicos mais importantes da Europa? Com o número de templos e santuários, parece quase como se as ilhas inteiras fossem um lugar de culto para divindades antes desconhecidas. Na ilha e na vizinha de Gozo, deve ter havido culturas muito avançadas milhares de anos atrás, deixando para trás dezenas de enigmáticas construções de templos. O templo Gigantídia, em Gozo, tem pelo menos 5.000 anos e já foi uma estrutura gigantesca feita de pedra. Típicos dos templos malteses são os interiores circulares em forma de trevo, cuja construção é a única no mundo. Arqueólogos suspeitam que as estruturas foram construídas para adorar uma divindade mãe feminina. Entretanto, como os antigos malteses não deixaram nenhum escrito, isto não é certo. Tikal, na Guatemala. Tikal é considerado o marco arqueológico da Guatemala e é um dos maiores locais de escavação da antiga civilização maia. A maioria dos edifícios foi construída no século 8 d.C., quando Tikal era a maior cidade maia do mundo e tinha cerca de 100.000 habitantes. Além de templos e palácios, os restos de moradias espalhadas pela selva ao redor ainda podem ser vistos hoje. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou a Tikal em 1525, o esplendor de Tikal já havia passado e os templos mais importantes estavam super protegidos por árvores. Desta forma, porém, os espanhóis famintos de ouro
não poderiam saquear a riqueza cultural de Tikal. O verdadeiro significado e o antigo esplendor de Tikal só foi descoberto em 1848, o altar de Josué em Israel. O livro de Josué é uma parte da Bíblia que fala de um grande altar de pedra onde os israelitas colocavam ofertas. Por muito tempo, não se sabia se esta era uma história puramente fictícia ou um evento real. Já nos anos 80, o arqueólogo Adam Zertal encontrou evidências para a existência real do altar no Monte Ebal. Durante as escavações, arqueólogos foram capazes de encontrar uma anomalia 137 metros abaixo do cume, que tinha a forma de um altar. No decorrer do trabalho, um altar sacrificial de 9 metros de comprimento e 3 metros de altura veio à luz. O altar foi construído na Idade do Ferro. Os animais eram provavelmente levados ao altar através de uma rampa. Os pesquisadores não conseguiram reconstruir se sacrifícios humanos também foram feitos neste sítio. Entrada para o inferno. Na mitologia grega antiga, Hades era o submundo e o lugar para onde o falecido ia após sua morte. O reino escuro era governado pelo deus Hades e sua esposa Perséfone. Apenas heróis e aventureiros teriam procurado o caminho para o Hades e sobrevivido. Assim, Orfeu desceu para o deus negro depois que sua esposa, a ninfa Eurídice, foi morta por uma mordida de cobra. Orfeu tocou a lira e enganou o deus Hades com seu canto. Ele realmente conseguiu a sua esposa de volta, mas o resgate deu errado no último segundo porque Orfeu havia quebrado o mandamento de Hades de nunca mais olhar para trás em sua saída do submundo. Oficialmente, os gregos consideravam a caverna Alepotripa, perto de Mani, no sul da península de Peloponeso, como a entrada para o submundo. Arqueólogos descobriram que a caverna havia sido habitada por humanos muito antes da cultura dos antigos gregos. Durante um terremoto, a entrada da gruta de 300 metros de comprimento foi enterrada e todos os habitantes da gruta morreram no desastre. Mais tarde, as pessoas limparam a entrada pela metade e usaram a caverna como um local de adoração. Castelo de Drácula. Muitas pessoas pensam que o Castelo de Drácula é uma invenção do escritor britânico Bram Stoker, mas o castelo que serviu de modelo para um dos romances mais bem-sucedidos de todos os tempos é dito que realmente existe. O Castelo Bran está localizado na Transilvânia e agora é oficialmente comercializado como Castelo Drácula. Bran é o único castelo da Transilvânia que corresponde exatamente às descrições de Stoker. No entanto, diz que o próprio escritor nunca esteve pessoalmente na Transilvânia e que só foi fascinado por histórias sobre a crença em vampiros que é tão forte na Europa Oriental. Ao redor do castelo de Bran, as pessoas acreditam menos em vampiros do que nos chamados Strigoi. Estes são espíritos dos mortos que se levantam de seus túmulos e assediam os vivos. O Castelo do Rei Arthur. O Rei Arthur, sua mesa redonda e o Castelo de Camelot também foram pensados há muito tempo como sendo puro mito, mas na verdade pesquisadores encontraram toda uma série de castelos que poderiam ser os mesmos que o místico Camelot. O Castelo de Tintagel, na Cornualha, no sudeste da Inglaterra, é considerado o local de nascimento de Arthur. Sua residência em Camelot pode ter sido no país de Gales, no antigo assentamento romano de Caroline. Outras possibilidades são a fortaleza de Hilfort, em Somerset, ou o castelo de Roxburgh, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, na Turquia atual, foi há muito subestimado como um sítio arqueológico. Foi somente quando investigações chegaram à conclusão de que esta cidade já existia 10 mil anos antes de Cristo, que o interesse em Göbekli Tepe aumentou. Hoje, a cidade que existia 7.500 anos antes das pirâmides do Egito é considerada um berço da civilização moderna. A partir de 7.000 a.C., grandes monumentos de pedra também foram erguidos em Göbekli Tepe. O que eles significam e por que o culto de adoração de grandes monumentos apareceu de repente em Göbekli Tepe, neste momento ainda é um mistério. Morai, no Peru. Comparada a Machu Picchu, esta cidade arqueológica no Peru é bastante desconhecida, mas não menos interessante. O sítio Inca de Morai, perto da cidade de Cusco, consiste em vários terraços que foram ordenadamente colocados em pias naturais. O complexo de terraço mais profundo chega a 70 metros abaixo do nível ao redor. As escavações revelaram que Morai poderia ter sido uma gigantesca fazenda horticultural dos Incas. Isto foi indicado por descobertas de sementes de milho e batatas de todas as regiões do Império Inca. É muito provável que sementes de todo o Império tenham sido coletadas em Morai, refinadas e cultivadas, aperfeiçoadas no macroclima das curvas e dos dolines. La Ciudad Perdida, na Colômbia. A Cidade Perdida, com assentamento, só foi perdido em 1972.
quando pesquisadores o encontraram em uma colina a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, na Serra Nevada de Santa Marta, perto da costa. Hoje, os terraços e complexos de templos da Ciudad Perdida são considerados um dos mais belos sítios arqueológicos do mundo e um dos mais significativos do ponto de vista cultural na Colômbia. Ostia Antica, na Itália. Ao lado de Roma, Ostia Antica é frequentemente negligenciada hoje, embora a antiga cidade portuária do antigo Império Mundial forneça uma perfeita evidência do estilo de vida romano. Ostia está quase perfeitamente preservada até os dias de hoje. Você pode ver muitos prédios, banheiros, praças, templos, magníficos mosaicos e antigos palácios. Como quase toda a cidade foi preservada, é impossível para os visitantes verem um local que cobre vários hectares em apenas um dia. Ruínas de Jerash, na Jordânia. As ruínas de Jerash, na Jordânia, também são dos sítios arqueológicos menos conhecidos, mas não menos interessantes na Terra. Em seu apogeu, Jerash era uma mistura das culturas grega, bizantina e árabe nabataiana, artefatos de muitas culturas e evidências de ricas relações comerciais que chegaram até a Índia durante as escavações. Os destaques da cidade antiga são a Praça Oval, forrada com numerosas colunas, 2 anfiteatros, o Templo de Zeus e o Hipódromo. Volubilis, no Marrocos. Volubilis, no Marrocos atual, também é considerado um excitante local de escavação da era romana. No auge do Império Romano, Volubilis era a cidade mais remota de todo o Império. A partir daqui, os territórios árabes foram controlados e esta cidade também forneceu aos pesquisadores uma rica evidência do entrelaçamento de culturas. Apesar de um terremoto que destruiu muitos edifícios no século XVIII, Volubilis é considerada pelos arqueólogos como uma das cidades romanas mais bem preservadas em qualquer lugar. E estes foram os nossos sítios arqueológicos menos conhecidos. Conte pra gente aí se você já conhecia algum deles ou de repente visitou um pessoalmente. A gente aguarda ansiosamente as suas contribuições nos comentários e também as suas histórias emocionantes sobre arqueologia. E a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!